Tem um momento específico em que a fome para de doer. Não é quando você come, é quando seu corpo desiste de pedir, quando o estômago aprende que gritar não adianta mais, que ninguém vai responder, e então ele simplesmente cala. Fica uma sensação oca no meio do peito, como se alguém tivesse escavado você por dentro e esquecido de tampar o buraco. Eu conheci esse silêncio numa terça-feira. Sei que era terça, porque eu ainda tinha o hábito de riscar os dias no batente da porta com um prego enferrujado que achei na beira do caminho. Era a única coisa que me provava que o tempo ainda existia, que os dias ainda passavam, que eu ainda estava aqui. Naquela terça olhei para as marcas e percebi que tinha riscado 19 dias seguidos sem comer direito. Não é exagero. É o tipo de coisa que você não inventa, porque ninguém em sã consciência quer lembrar disso. A cabana onde eu morava não era bem uma cabana. Era um abrigo de restos, 4 paredes feitas de madeira, que um dia foi outra coisa: portão, caixote, caçamba velha. O telhado era uma lona azul que o vento tinha me dado de presente, arrancada de algum canteiro de obra depois de uma noite de tempestade. O chão era terra batida, e nos dias de chuva ele virava um tipo de barro mole que grudava nos pés e não largava. Eu tinha aprendido a dormir com os joelhos dobrados, porque o espaço não comportava meu corpo esticado, e minha coluna tinha aceitado isso da forma que a gente aceita as coisas quando não tem escolha, doendo todo dia, em silêncio. Mas naquela terça de manhã, o que me acordou não foi a dor nas costas, foi o cheiro. Alguém do outro lado da mata estava fritando algo. Não sei o quê. Não importava o quê. O cheiro cruzou as árvores, passou pela lona, entrou pelo nariz e desceu direto para esse lugar vazio que eu já nem lembrava que existia. E meu corpo que tinha aprendido a calar, gritou de um jeito que me fez sentar de repente, com o coração disparado, como se eu tivesse levado um susto. Fiquei parada no escuro, ouvindo meu próprio estômago. Lembrei de Antônio. Meu marido tinha esse hábito de fritar ovo com linguiça nos domingos de manhã. Acordava antes de mim, fazia aquela bagunça toda na cozinha e vinha me chamar com a frigideira ainda na mão, como se a comida fosse estragar se eu demorasse mais de 10 segundos para levantar. Eu reclamava. Dizia que ele era barulhento demais, que ninguém precisava de tanta pressa num domingo. Ele ria, sempre ria. Eu daria qualquer coisa para poder reclamar de novo. Antônio morreu há 2 anos, 3 meses e... Eu parei de contar os dias depois de um tempo, porque contar doía mais do que esquecer. Morreu rápido. Uma daquelas mortes que não dão aviso, que não pedem licença, que chegam numa quinta-feira comum, enquanto você está pendurando roupa no varal e seu marido está sentado na cadeira da varanda, e quando você vira para dizer alguma coisa, ele já não está mais lá. Não da forma que importa. O médico chamou de infarto fulminante. Eu chamei de fim do mundo. Depois do velório, as pessoas foram embora. Primeiro os vizinhos, que ficaram o tempo de tomar um café e dar 2 abraços. Depois os amigos, que prometeram voltar e nunca voltaram. Depois os parentes do Antônio, que olharam para mim com aquela expressão de quem está fazendo uma conta que não fecha, pesando quanto eu custaria comparado a quanto eu rendia. E por último foi a pior parte, foram embora minha própria irmã e meu cunhado. Alzira me olhou bem nos olhos e disse: Maria, você virou um peso. Disse assim, com essa palavra, peso. Como se eu fosse uma pedra que alguém tinha esquecido no bolso e precisava jogar fora antes de continuar andando. Ela não disse com crueldade, e isso era o que mais doía. Disse com cansaço, com a voz de quem já tomou a decisão faz tempo e só está comunicando agora por obrigação. Eu não chorei na hora. Aprendi a engolir o choro muito antes disso. Aprendi quando meu filho Samuel passou 3 meses no hospital e eu precisava ser forte no corredor, porque se eu desabasse ali, ninguém ia segurar. Aprendi quando a conta chegou depois, com um número que não cabia na minha cabeça. E eu tive que sorrir para a atendente e dizer que ia resolver. Aprendi quando Antônio começou a passar mal. E eu fingia que estava tudo bem para ele não se preocupar,
porque ele se preocupava demais, e o médico tinha dito que estresse era veneno. Engolir o choro é uma habilidade que ninguém quer ter, mas quando você tem, não esquece mais. Então, quando Alzira falou aquilo, eu engoli. Abaixei a cabeça, olhei para o chão de cimento da casa, que em breve não seria mais minha, e engoli. Ela saiu. O portão bateu, e eu fiquei parada no meio da sala vazia, ouvindo o eco daquela palavra dentro da minha cabeça. Peso. Nos meses que se seguiram, eu entendi o que ela quis dizer na prática. A casa era alugada no nome do Antônio. O proprietário foi gentil por exatamente 45 dias. O tempo que ele julgou razoável para uma viúva organizar a vida. E depois a gentileza acabou. Eu não tinha emprego fixo, tinha feito alguns bicos ao longo dos anos, mas nada que deixasse rastro, nada que virasse referência. Tentei trabalho de doméstica, de cozinheira, de lavadeira. Em 2 lugares me contrataram. Nos 2 lugares percebi, antes de completar um mês, que o olhar do patrão tinha mudado de tom, que havia uma negociação implícita que eu não tinha concordado em fazer, e eu fui embora dos 2 com a dignidade intacta e o bolso vazio. A dignidade não enche barriga. Eu sei disso melhor do que qualquer pessoa. Foi numa noite de agosto que eu vim parar na beira desta mata. Estava fugindo, não vou mentir sobre isso. Tinha um homem. Não era violência física, mas era o tipo de situação em que o perigo é real, mesmo quando não tem marcas para mostrar. Eu corri. Entrei pelas árvores sem pensar, sem plano, sem lanterna. Fiquei parada no escuro, ouvindo meu coração até ter certeza de que não estava sendo seguida. E então olhei em volta. A mata estava quieta. As árvores não me julgavam. Não sabiam meu nome, não conheciam minha história, não tinham opinião sobre o que eu devia ou não devia ter feito diferente na vida. Era só o escuro, o cheiro de terra molhada, o som dos grilos e o vento passando entre as folhas com uma indiferença que, naquela hora, era a coisa mais gentil que o mundo tinha me oferecido em meses. Eu fiquei. Construí o abrigo com o que achei. Aprendi a encontrar fruta do mato, aprendi a reconhecer o que era seguro comer e o que não era. Aprendi do jeito difícil, com 2 dias de estômago revirado, depois de uma fruta escura, que parecia inofensiva e não era. Aprendi a guardar água quando chovia. Aprendi que tem jeitos de fazer fogo que funcionam e jeitos que só cansam os braços. Aprendi a existir sem ser vista. Isso era, ao mesmo tempo, a pior e a melhor coisa da minha nova vida. Pior porque invisibilidade tem um custo que você paga na alma. Melhor porque, quando você está no fundo, às vezes o único lugar seguro é aquele onde ninguém sabe que você está. Naquela terça de manhã, com o cheiro de fritura cruzando as árvores e meu estômago gritando de um jeito que eu tinha esquecido que ele sabia fazer, eu saí do abrigo e fui procurar alguma coisa para comer. Andei por quase 1 hora. Encontrei algumas goiabas pequenas, ainda verdes, e comi mesmo assim. Encontrei uma bromeliácea com água acumulada no meio e bebi com cuidado. Fiquei parada na beira de um riacho fino que mal dava para os tornozelos. Lavei o rosto, olhei para o reflexo da água. Reconheci a mulher que estava me olhando de volta? Não tenho certeza. Ela tinha meus olhos, esse castanho escuro que o Antônio chamava de cor de terra fértil, que era o jeito dele de dizer que gostava, porque ele nunca foi de elogios diretos, mas tinha algo nos olhos dessa mulher que eu não lembrava de ter. Um cansaço que não é do corpo, o tipo de cansaço que não some depois de dormir, que não melhora com comida, que mora fundo demais para qualquer remédio alcançar. Eu estava cansada de resistir. Não quero que isso soe como o que às vezes soa quando as pessoas dizem. Não era isso, era outra coisa, mais silenciosa. Era a vontade de que o esforço de continuar fosse menor, que a vida custasse menos do que custava, que de vez em quando alguém me dissesse que estava tudo bem e fosse verdade. Voltei para o abrigo perto do meio-dia. Sentei na entrada, encostar as costas na madeira que cheirava a mofo, e fechei os olhos.
O sol estava quente naquele pedaço de mata, filtrado pelas copas das árvores em pontos dourados que piscavam no chão de terra. Do longe, vinha o som de algum pássaro que eu nunca tinha aprendido o nome. Um vento baixo mexia nas folhas, com um som que, se você fechasse os olhos e fingisse por um segundo, lembrava chuva. Eu estava quase dormindo quando ouvi. Primeiro achei que era o vento, depois achei que era o pássaro. Mas o vento não soluça, e pássaro nenhum chora assim, com aquele desespero específico de quem está com medo e com fome e com frio ao mesmo tempo, de quem está tão perdido que já nem sabe mais para qual direção gritar. Abri os olhos, endireitei as costas e fiquei parada, com o coração numa velocidade que não combinava com o silêncio à minha volta, ouvindo. Lá estava de novo, um choro, humano, pequeno, vindo do lado mais fundo da mata, onde as árvores cresciam mais juntas e a luz mal chegava. Eu sentei sem me mover por um tempo que não sei dizer quanto foi. Tinha uma guerra acontecendo dentro de mim que ninguém podia ver. De um lado, tudo que eu tinha aprendido sobre o perigo de se envolver, sobre como o mundo machuca quem se abre, sobre o custo de sentir quando você mal tem forças para sobreviver. Do outro lado, aquele choro, pequeno, desesperado, real. E alguma coisa em mim, alguma coisa que o cansaço não tinha conseguido matar, que a fome não tinha apagado, que 2 anos de perda e abandono e solidão não tinham sido suficientes para extinguir, essa coisa se levantou. Me levantei junto com ela e fui. No próximo capítulo, Maria encontra o menino e descobre que salvar alguém quando você está quebrada é o ato mais corajoso que existe. Me diz uma coisa antes de continuar. Esse primeiro capítulo chegou até você? Qual parte pesou mais? Posso já trazer o capítulo 2 agora. Continue 04:15. Capítulo 2. O menino que o mato guardou. Eu nunca fui mulher de correr, não por falta de força. Aprendi cedo que força não é opcional quando a vida decide testar você. Mas correr sempre me pareceu uma confissão de que algo estava errado, e eu passei a vida inteira tentando convencer o mundo e a mim mesma de que estava tudo bem, que eu dava conta, que não precisava de ninguém. Mas naquela tarde eu corri. Não foi uma decisão consciente, foi o tipo de coisa que o corpo faz antes da cabeça autorizar. Como quando você puxa a mão do fogo antes de processar que está queimando. Meus pés simplesmente começaram a mover, e as árvores foram passando dos 2 lados, e os galhos baixos foram arranhando meus braços, e eu fui indo na direção do choro, sem parar, para pensar se devia ou não. O mato era mais denso ali. A luz do sol chegava em pedaços, filtrada por uma cobertura de folhas tão fechada que parecia quase noite embaixo. O chão era úmido, cheio de raízes que eu precisava calcular com os olhos, porque um tropeço ali dentro seria um tornozelo torcido. E tornozelo torcido no mato sozinha é uma sentença que eu não queria nem pensar. O choro ficou mais forte. Parei, fiquei parada, respirando fundo, tentando calibrar a direção. O som vinha da esquerda, atrás de uma moita espessa de samambaia que crescia em volta de uma árvore velha, uma gameleira com tronco largo demais para 2 braços abraçar. Dei a volta devagar, com cuidado, sem fazer barulho, e vi ele. Tinha no máximo 6 anos. Estava encolhido na base da gameleira, com os joelhos dobrados contra o peito e os braços cruzados por cima, como se estivesse tentando ocupar o menor espaço possível. A roupa era boa. Eu percebi isso mesmo de longe, mesmo com o tecido rasgado e sujo de barro, tênis com o solado separando, uma camiseta azul com algum personagem que eu não reconheci, cabelo escuro, colado na testa de suor. Ele estava tremendo, não de frio. O ar estava quente e pesado naquela parte da mata. Era aquele tremor que vem de dentro, que nasce no medo e vai tomando o corpo inteiro até a pessoa não conseguir mais segurar. Eu conheço esse tremor. Já tremi assim. Fiquei parada sem me mover, só olhando por um tempo. Não porque estava com medo dele.
Um menino de 6 anos encolhido numa árvore não era ameaça para ninguém, mas porque eu sabia que dar um passo errado agora podia fazer tudo piorar. Criança assustada é como animal ferido. Age pelo instinto, não pela lógica. Então abaixei. Não fui até ele. Fiquei onde estava, agachada, no nível dos olhos dele, e esperei. Demorou um pouco para ele perceber que eu estava ali. Quando percebeu, o choro parou de uma vez, cortado como fio de tesoura. Ele me olhou com aqueles olhos grandes, escuros, vermelhos de tanto chorar, e o que eu li ali não foi alívio, foi terror. Ele se jogou para trás, tentou se enfiar mais fundo na gameleira, como se a árvore pudesse engoli-lo e protegê-lo de mim. Um soluço preso saiu entre os dentes cerrados. As mãozinhas agarraram a casca da árvore com uma força que parecia desproporcional para o tamanho do corpo. Ele tinha medo de mim. Eu não podia culpá-lo. Eu sabia o que ele estava vendo. Uma mulher magra demais, com roupa surrada e cabelo que faz tempo não conhecia tesoura, surgindo do meio do mato como se tivesse nascido ali. Eu devia parecer exatamente o tipo de coisa que mãe avisa para filho ter cuidado. Então não me aproximei. Fiquei agachada no mesmo lugar e comecei a falar, baixinho, devagar, com a voz que eu usava com o Samuel quando ele acordava no meio da noite com pesadelo e eu precisava convencê-lo de que o mundo ainda era seguro, mesmo quando eu mesma não tinha tanta certeza disso. Ei, tá bem, eu não vou te machucar. Ele não respondeu. Continuou me olhando com aquele olhar de animal encurralado. Eu moro aqui perto. Vi que você estava chorando. Nada. Você está perdido? Um silêncio longo. E então, muito devagar, quase imperceptível, a cabeça dele fez um movimento. Não era bem um aceno, era mais a ausência de negação. O início de uma confissão que ele ainda não sabia se ia fazer. Eu sentei no chão, não perguntei licença, não fiz cerimônia. Simplesmente dobrei as pernas e sentei ali na terra úmida como se fosse ficar. Como se não tivesse pressa. Como se o tempo fosse uma coisa que eu tinha de sobra. E de certa forma era, porque quando você não tem nada, tempo é a única coisa que sobra em excesso. Ele me olhou sentar com uma expressão que misturava confusão com alguma coisa que eu levei um momento para identificar. Curiosidade. Como é seu nome? Perguntei. Silêncio. Tudo bem, se não quiser falar. O meu é Maria. Esperei. Pedro. A voz saiu pequena, rouca de tanto choro, mas saiu. E eu senti alguma coisa se soltar dentro do peito, como um nó que não sabia que estava apertado. Pedro. Repeti o nome com cuidado, como se fosse frágil. Pedro, há quanto tempo você está aqui? Ele pensou. Crianças dessa idade ainda não têm a noção de tempo que a vida vai instalando com os anos. Ele olhou para as árvores, olhou para o chão, olhou para mim. Desde que o sol estava assim, ele apontou para cima e um pouco para o lado. Mas antes, calculei, 3 horas, talvez 4. Uma criança de 6 anos, sozinha, no meio de uma mata fechada, por 4 horas. Você veio com alguém? Com meu pai. E ali a voz quebrou de novo, e o queixinho começou a tremer, e eu vi o choro ameaçar voltar. A gente estava andando e eu escorregue. Caí lá embaixo. Ele apontou para alguma direção que eu não consegui mapear. Quando eu levantei, ele não estava mais. Ele não te achou. Eu gritei muito. O choro voltou de vez agora, mas diferente do antes. Esse era um choro de alívio, o tipo que só vem quando você finalmente encontra alguém para contar. Eu gritei e aí fiquei com medo de andar, porque a moça da escola fala que quando você está perdido você fica parado. Mas faz tempo e eu tô com fome e... Ele parou. Olhou para mim com aquela expressão de criança que está fazendo um cálculo que ainda não sabe fazer direito. Você tem comida? Eu quase sorri. Não de graça, não de ironia. Foi o tipo de quase sorriso que aparece quando a vida te apresenta algo tão honesto, tão diretamente humano, que o corpo responde antes da cabeça. Ele estava perdido, com medo, tremendo, e a primeira coisa prática que perguntou foi sobre comida. Ele era uma criança. Era exatamente isso que devia ser.
Tenho algumas coisas lá em casa. Estendi a mão para ele. Quer vir comigo? Ele olhou para minha mão, olhou para minha cara, fez aquela conta silenciosa que crianças fazem e que adultos perderam a capacidade de fazer. Aquela avaliação instintiva, sem filtro social, sem educação no caminho, onde eles simplesmente decidem se confiam ou não. Demorou um tempo que pareceu longo. E então, a mãozinha dele saiu da casca da gameleira e pousou na minha. Andamos devagar. Eu ajustei meu passo ao dele, que era curto e ainda meio trêmulo. De vez em quando, ele tropeçava numa raiz e eu segurava antes de cair. E cada vez que isso acontecia, ele me olhava com aquele olhar de criança que ainda não decidiu se pode relaxar. No caminho, ele foi falando. Crianças fazem isso quando o medo começa a baixar. Elas falam. Como se as palavras fossem uma forma de confirmar que o mundo ainda existe, que as coisas ainda fazem sentido, que há um adulto ouvindo e, portanto, está tudo bem. Me contou que o pai se chamava Eduardo, que eles tinham vindo fazer uma trilha, só os dois, porque era tradição deles, todo primeiro sábado do mês. Me contou que a trilha que eles costumavam fazer era diferente, mais perto da cidade, mas dessa vez o pai queria tentar uma nova. Me contou que escorregou numa descida de pedra molhada e foi parando só uns 20 metros abaixo, num barranco de terra. Eu machuquei o joelho, disse, puxando a barra da calça para me mostrar. Parei. O joelho estava machucado de verdade. Um arranhão longo, já seco de sangue, com terra incrustada na borda. Não era grave, mas ardia. Devia ter ardido muito mais na hora. Por que você não me falou antes? Ele deu de ombros com aquela naturalidade de criança que já decidiu que dor é uma informação secundária quando tem coisas mais urgentes na pauta. Por que não estava doendo tanto assim? Continuamos andando. Quando chegamos no abrigo, ele parou na entrada e ficou olhando sem dizer nada. Eu tentei ver o lugar com os olhos dele. A lona azul inclinada, a madeira irregular, o chão de terra, a panela de alumínio amassada encostada na parede, o cobertor dobrado num canto, o jarro de barro com água. "É aqui que você mora?" perguntou. "É." Ele entrou sem mais perguntas. Sentou no único lugar que dava para sentar, um tronco baixo que eu tinha arrastado para dentro faz tempo. E ficou me olhando com os olhos secos agora, o choro todo gasto, uma expressão de cansaço que parecia antiga demais para um rosto tão novo. Eu peguei o que tinha. Tinha pouco. Tinha goiabas que eu tinha guardado de manhã. Algumas ainda verdes, mas comíveis. Tinha água no jarro. Tinha um pedaço de rapadura que eu achei 2 dias antes, envolto em papel. E tinha guardado com o cuidado que se guarda algo precioso, porque para mim era. Coloquei tudo na frente dele sem cerimônia. Ele pegou a goiaba e comeu. Pegou a rapadura e mordeu. Bebeu água no caneco de alumínio que ofereci. Não reclamou de nada. Não perguntou o que era. Comeu com aquela fome honesta, sem vergonha, de quem precisa e pronto. Enquanto ele comia, eu peguei um pano limpo. O mais limpo que eu tinha. Molhei na água e me ajoelhei na frente dele. "Posso limpar seu joelho?" Ele me olhou por um segundo. Assentiu. Limpei com cuidado. Ele não chorou. Apertou a boca num traço fino quando doeu mais, mas não chorou. E eu limpei devagar, com mais cuidado do que eu costumava ter com qualquer coisa, porque tinha uma criança do outro lado, e cuidado era a única coisa que eu tinha para oferecer em abundância. Quando terminei, ele olhou para o joelho limpo. "Obrigado, Maria." Meu nome na boca dele soou diferente do que soava na boca de qualquer outra pessoa. Não sei explicar. Era o mesmo nome. Eram as mesmas 4 letras. Mas havia alguma coisa na voz dele. Limpa, sem história, sem o peso de tudo que as pessoas geralmente carregam quando me chamam, que fez o nome parecer novo, como se ele estivesse me apresentando para mim mesma. A tarde foi fechando. A luz entre as árvores foi ficando laranja, depois cobre, depois foi embora. Pedro ficou mais quieto à medida que escurecia, e eu via nos olhos dele a conta que ele estava fazendo. O pai não tinha chegado ainda. O pai não sabia onde ele estava.
Estava ficando noite, mas ele não chorou. Me olhou e perguntou com uma voz muito mais velha do que devia ser: "E se ele não me achar?" Eu poderia ter dito que ia ficar tudo bem. É o que se diz para criança. É o script que existe para esses momentos. Mas eu sou uma mulher que aprendeu que mentira gentil ainda é mentira, e que criança percebe quando você está fingindo, e que há um tipo de respeito que se paga à infância sendo honesto com ela dentro do que é possível ser honesto. Então disse: "Ele vai te achar." Pai não para de procurar, disse isso. Acreditei nisso e percebi ao dizer que havia algo mais na frase, uma dor velha que ela tocou sem querer, um lugar dentro de mim que ainda guardava o filho que eu não tinha mais do meu lado. "Samuel, mas esse é um peso que eu carrego diferente. Esse eu guardo no lugar mais fundo, onde a mão de ninguém alcança." Pedro foi dormindo na minha frente, sentado no tronco, a cabeça pendendo para um lado. Eu o peguei com cuidado. Ele era leve, mais leve do que eu esperava, e deitei no cobertor, no único espaço que cabia um corpo pequeno. Dobrei a beirada do cobertor sobre ele. Ele se mexeu no sono. Sem abrir os olhos, a mão saiu debaixo do cobertor e encontrou minha roupa, a manga da blusa surrada que eu usava, e fechou ali, com uma firmeza que não combinava com o sono, como se eu fosse âncora, como se sem me segurar ele pudesse deriva. Fiquei parada, com a manga presa na mãozinha dele, ouvindo a respiração dele ficar lenta e regular. Olhei para o teto de lona, ouvi o mato ao redor e senti, descendo por mim como água quente depois de frio, alguma coisa que eu tinha esquecido completamente o nome. Levei um tempo para identificar. Era isso, ser necessária. Fazia tanto tempo que ninguém precisava de mim para nada, que eu era o peso, o estorvo, o problema de alguém. E ali estava um menino que não me conhecia, que não sabia minha história, que não tinha me escolhido por mérito nem por amor. Tinha me encontrado pela geometria do acaso. E mesmo assim, estava dormindo com minha manga na mão, como se eu fosse a coisa mais segura do mundo. Fechei os olhos, não dormi. Fiquei de guarda, como se fosse minha função, como se tivesse sido designada para isso, ouvindo o vento, ouvindo os grilos, ouvindo a respiração pequena e ritmada de Pedro, e pensando no pai que estava lá fora, naquela mata fechada procurando, porque pai não para de procurar. Eu sabia disso, eu sabia melhor do que queria saber. No próximo capítulo, os passos se aproximam na escuridão. E Maria precisa decidir em quem confiar quando tudo que aprendeu na vida diz para não confiar em ninguém. Quero o capítulo 3 agora. Continue 04:19. Capítulo 3. Passos na escuridão. A noite na mata tem um som próprio. Quem nunca dormiu no mato não sabe disso. Pensa que é silêncio, porque é longe da cidade, longe do barulho de motor e de gente e de televisão ligada na casa do vizinho. Mas não é silêncio. É o oposto disso. É uma camada em cima de camada em cima de camada de som. Grilo sobre grilo, sapo sobre sapo, vento se enroscando nas folhas altas e produzindo um farfalhar constante que nas primeiras semanas que passei ali me impedia de dormir. Depois, aprendi a ouvir dentro do barulho. Aprendi que o mato tem uma gramática, que cada som tem um lugar e um ritmo, e quando algo foge desse ritmo, quando um galho quebra do jeito errado, quando os grilos param todos ao mesmo tempo, quando há um peso diferente no ar, o mato inteiro muda de tom, como uma orquestra que perde o compasso. Foi assim que eu ouvi os passos. Não foi o som deles que me alertou primeiro, foi o silêncio que veio antes. Os grilos pararam, os sapos pararam. E nesse buraco repentino de som, os passos apareceram, pesados e regulares, de alguém que estava andando rápido demais para ter cuidado com onde pisava. Mais de um par de pés. Abri os olhos no escuro. Pedro ainda dormia, ainda com minha manga na mão, ainda com aquela respiração lenta e regular que eu tinha ficado ouvindo por horas. Eu me movi devagar, com o cuidado de quem aprendeu que movimento brusco acorda criança,
e consegui sentar sem que ele soltasse a manga. Os passos ficaram mais próximos, e junto com eles vozes, homens, mais de 2, falando baixo, mas não baixo o suficiente para o mato não carregar. O mato carrega tudo, eu aprendi isso também. Ele pega o som, embala no vento e entrega para quem está parado ouvindo. Por aqui, o sinal veio por aqui. Tem certeza? O GPS não mente. 30 metros, no máximo. GPS. Aquela palavra caiu dentro de mim como pedra em água parada, abrindo círculos. Eles tinham equipamento, tinham tecnologia, tinham provavelmente dinheiro. Pessoas com GPS e equipe de busca às 10 da noite num mato fechado não são pessoas comuns. E uma criança perdida com tênis bom e roupa de qualidade não era filha de pessoa comum. Eu olhei para Pedro dormindo. E então olhei para a entrada do abrigo, onde a lona azul servia de porta e deixava passar uma fresta de escuro. Tinha uma guerra acontecendo dentro de mim que durou exatamente o tempo que os passos levaram para cobrir mais 10 metros. De um lado, tudo que eu aprendi sobre homens com poder, que eles pegam o que querem e chamam de justiça, que a palavra deles sempre pesa mais do que a minha, que uma mulher sozinha no mato, sem endereço fixo e sem documentos em ordem, não tem argumento nenhum contra quem tem advogado no celular. Do outro lado, aquele menino estava procurando o pai, e o pai estava procurando aquele menino. E eu tinha passado tempo demais sendo o tipo de pessoa que fica parada com medo, enquanto a coisa certa ficava esperando do outro lado. Me levantei. Saí do abrigo devagar, deixando a lona cair atrás de mim. Fiquei parada do lado de fora, no escuro, esperando. A lanterna me acertou em cheio. Fechei os olhos por um reflexo. Levantei a mão na frente do rosto. A luz era forte, do tipo profissional, não a lanterninha de celular que qualquer pessoa tem. Para. Quem é você? A voz era masculina, tensa. Não era a voz de alguém com medo. Era a voz de alguém que estava com medo, mas estava acostumado a não deixar isso aparecer. Tem uma diferença. Eu reconheço essa voz porque já precisei usá-la. Meu nome é Maria. Falei devagar, com as mãos abertas e visíveis, porque aprendi que mãos visíveis são o primeiro argumento de quem não tem outros argumentos. Eu moro aqui. Aqui onde? Uma segunda voz, mais para a esquerda. Nesse abrigo. Não me movi. Eu encontrei um menino perdido no mato hoje à tarde. Ele está aqui. Está bem, está dormindo. Silêncio. Um silêncio diferente do de antes. Carregado. E então, a lanterna baixou. Não apagou, só baixou. Saiu do meu rosto, e eu pude ver. Eram 4 homens. Roupas escuras, equipamento de trilha de qualidade, 2 com lanternas e um com algo que parecia um radiocomunicador. E no meio dos 4, ligeiramente à frente, um homem que era diferente dos outros, não pela roupa nem pelo equipamento, mas por alguma coisa mais difícil de nomear. Era a postura, o jeito que ele ocupava o espaço. Mas o que eu notei mesmo foi o rosto. Porque o rosto desse homem estava destruído. Não ferido, destruído. Havia um tipo de dor ali que eu reconheci porque é a dor que não tem médico, que não tem curativo, que não responde a nenhum remédio que farmácia vende. Era a dor de pai que passou horas acreditando que perdeu o filho. Olhos vermelhos. Uma tensão na mandíbula que parecia que ia partir o osso. As mãos que seguravam a lanterna tremiam levemente. Não de frio. Ele deu um passo à frente. Onde ele está? Não era pergunta de homem rico falando com mulher pobre no mato. Era pergunta de pai. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas, mesmo que a mesma boca faça as duas. Eu me virei e levantei a lona da entrada. Ele entrou antes que eu terminasse o movimento. Fiquei do lado de fora. Os outros 3 homens ficaram comigo, o que podia ser proteção ou vigilância. Com esse tipo de situação nunca se sabe ao certo. Eu fiquei parada, com as mãos ainda abertas, ouvindo. Dentro do abrigo, ouvi o momento em que ele viu o filho. Não foi um grito. Não foi aquela explosão sonora que a gente imagina nesses encontros quando assiste em filme. Foi o oposto. Foi um som baixo, quase inaudível, que veio do fundo de um lugar que fica abaixo das palavras. E então,
o farfalhar de movimento e a voz do Pedro, sonolenta, confusa, mas rapidamente acordando. Pai! Estou aqui, meu filho. Pai! Dessa vez mais acordado, e a voz tinha aquela textura específica de criança que estava tentando não chorar e estava perdendo a batalha. Eu fiquei parado igual a moça da escola falou. Eu fiquei parado esperando. Eu sei, Pedro. Eu sei. Eu olhei para o chão de terra à minha frente. Pensei no Samuel. Pensei no dia em que ele tinha 9 anos e sumiu no mercado por exatos 11 minutos. 11 minutos que me envelheceram 10 anos. E quando eu o achei no corredor de biscoito, completamente alheio ao mundo, examinando embalagens com a seriedade de um cientista, eu desabei em cima dele um choro que assustou nós dois. 11 minutos. Esse homem tinha passado horas. Um dos homens ao meu lado, mais novo, com cara de quem era segurança ou assistente, me olhou com uma expressão que tentava ser neutra e não conseguia completamente. Você o encontrou sozinha? Sim. E trouxe para cá? Sim. Ele estava machucado? O joelho? Arranhão já limpei. Ele assentiu, anotando mentalmente. Percebi que estava me avaliando, não com maldade, mas com a objetividade de quem tem uma função a cumprir. Estava montando a história, encaixando as peças, verificando se o que eu dizia fazia sentido com o que ele sabia. Eu deixei. Não tenho nada a esconder. Nunca tive. O problema da minha vida nunca foi segredo. Foi visibilidade demais, não de menos. Todo mundo sempre viu o que eu era. O que nunca viram foi quem eu era. A lona se moveu. O homem saiu do abrigo com Pedro no colo. O menino tinha os braços enrolados no pescoço do pai e o rosto enterrado no ombro dele, e estava chorando agora. O choro completo, sem filtro, o tipo que só vem quando você está completamente seguro e pode finalmente soltar tudo que segurou. O pai estava de olhos fechados, com uma das mãos espalmada nas costas do filho, e havia no rosto dele uma expressão que eu não consigo descrever com precisão, porque é o tipo de coisa que existe antes das palavras. Eles ficaram assim por um tempo. Eu não me movi. Os outros homens não se moveram. A mata ficou quieta ao redor, como se soubesse que havia algo acontecendo que merecia respeito. Então Pedro levantou o rosto do ombro do pai. Olhou em volta, um pouco desorientado, ainda saindo do sono e do choro ao mesmo tempo. E então me encontrou, parada ali no escuro, e o rosto dele mudou. Maria, falou, com aquela voz rouca de quem chorou. E estendeu um braço na minha direção, a mão aberta, um gesto que não deixava dúvida sobre o que queria dizer. O pai me olhou. Foi a primeira vez que ele realmente me olhou. Não avaliou, não verificou, não analisou. Olhou. E eu não sei o que ele viu, porque eu tinha parado de tentar imaginar o que as pessoas veem quando me olham faz tempo. Mas havia algo nos olhos dele que me fez segurar o ar por um segundo. Era reconhecimento. Não de mim. Ele nunca tinha me visto na vida. Era reconhecimento de algo mais amplo, mais difícil de nomear. O tipo de reconhecimento que acontece quando você vê em alguém uma dor que conhece, mesmo que a história seja diferente. Você salvou meu filho. A voz saiu baixa. Não era o tom de homem acostumado a agradecer. Era o tom de quem estava aprendendo a fazer isso ali na hora, sem ensaio. Eu só o trouxe para dentro, falei, porque era verdade. Eu não tinha feito milagre. Tinha feito o que qualquer pessoa faria. Só que naquela situação, eu era a única pessoa que estava lá. Como você se chama? Maria. Ele olhou para minha cabana. Para mim. Para a cabana de novo. E então fez uma pergunta que eu não esperava. Não era obrigado. Não era quanto você quer. Não era tem como a gente te ajudar com alguma coisa. Era uma pergunta mais simples e por isso mais difícil de receber. Você está bem? Eu abri a boca. Fechei. Quando foi a última vez que alguém tinha me feito essa pergunta? Não como protocolo social, não como formalidade de passagem, mas de verdade, olhando nos meus olhos, esperando a resposta? Não me lembrava. Estou.
disse. Era mentira, mas era o tipo de mentira que a gente diz não por covardia, e sim porque a verdade é grande demais para caber numa resposta rápida, no meio do mato, às 10 da noite. Ele não pareceu acreditar totalmente, mas não insistiu. Pedro bocejou no colo do pai, aquele bocejo de criança que abre a boca inteira e enruga o nariz, e encostou a cabeça de volta no ombro. Em segundos, estava dormindo outra vez, com aquela capacidade que criança tem de desligar o mundo quando se sente segura. Precisamos ir, disse um dos outros homens, com delicadeza, mas com firmeza. Tem equipe esperando na entrada da trilha. O pai assentiu, reorganizou o filho no colo, e então parou. Me olhou de novo. Posso voltar amanhã? Não era pergunta retórica. Era pergunta real, com o peso de quem está pedindo permissão e sabe que a resposta pode ser não. Eu não soube o que dizer. Fiquei parada processando as palavras, tentando entender o que estava por trás delas. Voltar para quê? Para agradecer mais formalmente? Para trazer alguma coisa? Para verificar se eu estava bem de verdade, agora que tinha tempo para fazer isso direito? Eu vou estar aqui, disse por fim. Era a única resposta honesta que eu tinha. Eu estava sempre aqui. Não tinha para onde ir. Eles foram embora. As lanternas foram sumindo entre as árvores, os passos foram ficando mais distantes, e aos poucos a mata foi retomando seu som próprio. Grilos voltando um a um, sapos retomando o coro, o vento recomeçando a farfalhar nas folhas altas. Fiquei parada na entrada do abrigo, ouvindo tudo isso voltar. Entrei. Sentei no tronco onde Pedro tinha sentado. Olhei para o cobertor ainda amassado no chão, com a forma do corpo pequeno ainda marcada no tecido. A mão dele ainda aquecendo minha manga. Fechei os olhos e chorei. Não o choro engolido de sempre. Não o choro contido, administrado, silencioso que eu tinha aprendido a fazer ao longo de anos para não incomodar ninguém, para não parecer fraca, para não dar satisfação a quem esperava me ver partir. Esse era outro choro. Era o choro que vem quando algo que estava morto dentro de você dá um sinal de vida, e a dor do movimento é proporcional ao tempo que ficou parado. Chorei por Pedro, que tinha me segurado a manga como se eu fosse Porto. Chorei pelo pai, que tinha o rosto destruído de amor e medo. Chorei pelo Samuel, que ficou num lugar da minha memória que eu não visito porque não consigo sair de lá quando entro. Chorei pelo Antônio, que fritava ovo com linguiça no domingo e nunca ia fritar de novo. Chorei por mim, por Maria, pela mulher que foi chamada de peso e acreditou, pela mulher que aprendeu a ocupar menos espaço, pela mulher que estava sentada numa cabana de restos no meio da mata e que por uma noite tinha sido a coisa mais importante do mundo para um menino de 6 anos. Chorei até não ter mais, e então enxuguei o rosto com a manga da blusa. Deitei no chão e dormi, de verdade, fundo, sem acordar no meio, pela primeira vez em muito tempo. No próximo capítulo, o homem volta. E traz consigo uma revelação que vai mudar tudo o que Maria pensava saber sobre si mesma, sobre o passado e sobre o que ainda é possível. Quer o capítulo 4 agora? Continue. 04:24. Capítulo 4. O que o homem trouxe de volta. Eu não esperava que ele voltasse, não porque duvidei da palavra dele. Há tipos de promessa que a gente reconhece como verdadeiras no momento em que são feitas, e aquela era uma delas. Mas porque eu aprendi, ao longo de anos, sendo o tipo de pessoa que o mundo esquece com facilidade, que intenção e realidade são duas coisas que raramente chegam juntas ao mesmo destino. As pessoas querem voltar, a vida não deixa. Então, quando acordei naquela manhã, lavei o rosto na água do jarro, comi as últimas goiabas que tinham sobrado e fui fazer o que fazia todo dia: existir, procurar comida, verificar se a lona estava segura, ouvir o mato, ocupar o tempo com as tarefas pequenas que impedem a cabeça de ir a lugares onde não deve ir. Ele chegou quando o sol estava no meio do céu, sem a equipe dessa vez, sem os outros homens, sem as lanternas profissionais, sem o rádio comunicador, sozinho,
com uma mochila nas costas que parecia pesada e uma expressão diferente da noite anterior. Menos destruída. Mais, não sei se a palavra certa é tranquila. Era mais como alguém que tomou uma decisão e está carregando o peso dela com os 2 braços, de propósito, sem reclamar. Eu estava do lado de fora do abrigo quando ele apareceu entre as árvores. Nos olhamos por um segundo sem dizer nada. Você voltou, disse. Não era acusação nem surpresa. Era só a constatação de um fato que eu ainda estava processando. Eu disse que voltava. Eu sei. Ele parou a alguns metros de mim. Olhou para o abrigo. Olhou para mim. E havia no jeito que ele fazia isso. Sem pressa, sem a ansiedade de preencher o silêncio com fala. Alguma coisa que me desarmou levemente, porque eu estava acostumada a pessoas que olhavam para mim e já tinham a conclusão pronta antes de terminar de olhar. Ele ainda estava olhando, ainda estava chegando à conclusão. Como você está? Perguntou. Igual a ontem. Então não está bem. Não era pergunta, era afirmação. E foi feita com uma gentileza tão direta que eu não soube o que fazer com ela. Gentileza direta é mais difícil de receber do que gentileza com rodeios. Com rodeios, você tem tempo de construir defesa. Com direteza, não. Estou bem o suficiente. Corrigi. Ele assentiu como se aceitasse a distinção que era real e importante. Pedro não parou de falar de você. Lully disse, e havia algo no canto da boca que era quase sorriso. O tipo que aparece quando a pessoa está sentindo uma coisa boa, mas ainda não tem certeza se pode mostrar. Desde que acordou esta manhã. Maria fez isso, Maria disse aquilo, Maria tem uma casa na mata, por que a gente não tem uma casa na mata também? Eu olhei para o chão, não sei por quê. É um reflexo antigo. Quando algo me atinge de um jeito que não estou preparada, eu olho para o chão. Como se o chão fosse neutro, como se o chão não pedisse nada de volta. Ele é uma criança boa, disse. É o melhor que eu conheço. Respondeu sem hesitar, com aquela certeza tranquila de pai que não precisa de argumento para sustentar o que sente. Ficamos em silêncio por um momento. Ele tirou a mochila do ombro e a colocou no chão com cuidado. Posso? Olhei para a mochila. Olhei para ele. Pode o quê? Abrir isso aqui. Tem algumas coisas que trouxe. Alguma coisa em mim quis dizer não. Não por ingratidão. Eu sabia o que aquilo era. Sabia que era gesto de homem tentando retribuir, tentando fazer a conta fechar de algum jeito, porque é assim que a gente foi ensinado a lidar com dívida. Mas receber é mais difícil do que dar, quando você passou tempo demais sendo o peso de alguém. Receber significa precisar. Precisar significa que você não está inteira. E eu tinha investido muito esforço em fingir que estava inteira. Mas olhei para a mochila e lembrei das goiabas verdes que tinha comido de manhã com o estômago protestando. Pode, disse. Ele abriu. Tirou comida primeiro. Não o tipo de comida que se traz por obrigação, não aquelas cestas básicas montadas sem pensar com o que é mais barato. Arroz, feijão, sim, mas também tomate, ovos, uma garrafa de azeite, pão de forma embalado, um pedaço de queijo envolvido em papel, goiabada numa latinha vermelha. Tirou um cobertor dobrado, espesso, do tipo que pesa e aquece de verdade. Tirou um kit de primeiros socorros pequeno, mas completo. E tirou, por último, um envelope, fechado. Segurou o envelope por um momento sem me dar, olhando para ele com uma expressão que eu não sabia ler. Depois olhou para mim. Me conta uma coisa primeiro, disse. Não era ordem, era pedido. Mas era pedido de alguém que precisava da resposta antes de dar o próximo passo. E havia urgência silenciosa nele que me fez prestar atenção. O que quer saber? Como você chegou aqui, neste lugar? Fez um gesto amplo, indicando não só o abrigo, mas a mata inteira, minha vida inteira naquele espaço. Se você quiser contar, eu poderia não querer. Era meu direito não querer. Ninguém é obrigado a oferecer a própria história como pagamento por um gesto de gentileza. Eu sabia disso. Ele provavelmente também sabia. Mas havia algo no jeito que ele perguntou, sem morbidez, sem curiosidade, de quem quer detalhes para contar depois.
com aquela atenção simples de quem genuinamente quer entender, que fez a história querer sair. Às vezes, a gente guarda as coisas por tanto tempo que elas ficam pesadas demais. E quando aparece alguém que parece capaz de aguentar o peso sem fugir, o corpo decide por você. Sentei na terra. Ele sentou também do outro lado, sem cerimônia. E eu contei. Não contei tudo. Há partes da minha história que ainda não têm palavras, não porque não aconteceram, mas porque algumas coisas acontecem fundo demais para a linguagem alcançar. O Samuel, por exemplo. Esse eu guardei. Não estava pronta. Mas contei o Antônio. Contei o velório e a sala vazia e o portão batendo quando Alzira foi embora. Contei os empregos que não deram certo e o motivo que não deu certo. Contei a noite que entrei na mata correndo e a descoberta de que o mato não me julgava. Contei os 19 dias riscados no batente da porta. Falei sem drama. Não porque não houve drama. Houve muito. Mas porque aprendi que drama chama atenção para o narrador. E eu queria que ele prestasse atenção na história. São coisas diferentes. Ele ouviu tudo sem interromper uma vez. Isso me impressionou mais do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Porque a maioria das pessoas ouve esperando a próxima chance de falar. Ele ouvia de verdade, com aquela atenção que fica no rosto, que aparece nos olhos, que faz a outra pessoa sentir que o que está dizendo está sendo realmente recebido e não apenas tolerado. Quando terminei, ficamos em silêncio. Ele olhou para o envelope que ainda segurava. Posso te contar uma coisa agora? Pode. Meu nome é Eduardo. Começou. Eduardo Cavalcante. Minha família tem fazendas no interior há 4 gerações. Meu pai morreu há 3 anos e me deixou a empresa que eu não queria e uma série de responsabilidades que não escolhi. Parou. Respirou. Tenho dinheiro. Mais do que qualquer pessoa precisa. E por muito tempo, achei que isso resolvia as coisas. Eu esperei. Pedro perdeu a mãe há 2 anos, disse. E a voz mudou de tom nessa frase. Ficou um meio tom mais baixa. Como quando você passa por um lugar que ainda dói e tenta não mostrar que dói. Desde então, sou só eu. E eu sou muito melhor em administrar empresa do que em criar filho. Eu sei disso. Pedro sabe disso. A gente vai se acertando. Ontem à noite, continuou, quando eu te vi no escuro na frente daquele abrigo, com as mãos abertas e a voz calma, eu pensei, essa mulher tem mais coragem do que qualquer pessoa que eu conheço. Fez uma pausa. Porque é fácil ser corajoso quando você tem recurso. Quando você não tem nada e ainda assim vai no escuro atrás de um choro que não era seu, isso é outra coisa. Eu olhei para ele. Não fiz nada de especial. Fez. Disse com simplicidade. E eu passei a noite inteira pensando no que eu podia fazer com isso. Estendeu o envelope. Eu não peguei imediatamente. Olhei para ele por um segundo, com aquela cautela que a vida instala na gente quando a gente aprende que as coisas que parecem boas demais geralmente têm um custo que vem depois, quando você já não pode devolver. O que é isso? Abre. Peguei o envelope. Era papel grosso, o tipo que custa caro, com meu nome escrito na frente numa letra grande e regular. Mas não era meu nome que me parou. Era o fato de que havia um nome ali. Maria. Não mulher, não senhora, não você. Um nome. O meu nome. Escrito com cuidado, como se importasse. Abri. Dentro tinha 2 documentos. O primeiro era uma folha com timbre de escritório de advocacia, nome, endereço, CNPJ, e um texto em linguagem jurídica que eu li 2 vezes antes de começar a entender. Era um contrato de cessão de uso de imóvel. Uma casa. Não esta cabana. Uma casa de verdade, com endereço de verdade, numa cidade a 40 quilômetros dali. Meu coração fez alguma coisa que eu não estava esperando. O segundo documento era menor. Uma folha simples, sem timbre, escrita à mão com a mesma letra grande e regular do envelope. Li devagar, porque minha cabeça estava acelerada e as palavras precisavam de tempo para assentar. Maria, você salvou a coisa mais importante que existe para mim. Não há pagamento que cubra isso, e eu não estou tentando pagar. Estou tentando reconhecer. A casa é sua pelo tempo que você quiser.
sem condição, sem contrapartida. Se em algum momento quiser trabalho, há uma proposta anexa, mas ela é opcional. Você não me deve nada. O que me deve, se quiser chamar assim, é deixar alguém ajudar dessa vez. Eduardo, eu li 3 vezes. Depois abaixei o papel e olhei para ele. Ele estava me olhando com aquela expressão de quem fez o que podia fazer e agora estava esperando, sem pressão, sem expectativa visível, com aquela paciência que é diferente de indiferença, porque indiferença não olha nos olhos. Eu não posso aceitar isso, disse. Por quê? Era uma pergunta simples, sem confronto, sem desafio. Só por quê? Como se genuinamente quisesse entender o raciocínio. E eu fiquei parada, porque... Por quê? Por orgulho. O orgulho de quem? Da mulher que comia goiaba verde de manhã porque não tinha mais nada? Da mulher que dormia com os joelhos dobrados porque o espaço não cabia o corpo inteiro? Que tipo de orgulho é esse que protege o quê exatamente? Por medo? Sim, principalmente por medo. Porque receber cria vínculo. E vínculo cria a possibilidade de perda, e eu já perdi o suficiente para saber que a dor de perder é proporcional ao tamanho do que você tinha. Mas então, eu pensei em Pedro, na mãozinha dele fechada na minha manga, no jeito que ele tinha dito meu nome quando o pai chegou, estendendo o braço na minha direção, como se eu fosse coisa que devia ser incluída. E pensei em mim mesma, sentada naquele tronco a noite toda, de guarda, sentindo pela primeira vez em muito tempo que ser necessária não é fardo, é graça. Tenho medo, disse, em voz alta, para outro ser humano. Pela primeira vez em não sei quanto tempo, eu disse a verdade sem embrulhar, sem disfarçar, sem chamar de outra coisa. Ele não disse que não precisava ter medo, não disse que estava tudo bem, que podia confiar, que ele era diferente. Não fez nenhuma das promessas fáceis que as pessoas fazem quando querem que você abaixe a guarda. Disse, eu também, e foi suficiente. Ficamos ali por mais 1 hora. Ele me explicou a proposta de trabalho que mencionava na carta. Simples, sem exagero. A fazenda principal da família ficava a 60 quilômetros. Havia uma casa de hóspedes no terreno que precisava de alguém para cuidar, manter, receber visitantes ocasionais. Trabalho real, com salário real, com contrato assinado. Não era caridade embrulhada em oportunidade. Era oportunidade. Ponto. Eu ouvi tudo com atenção. Fiz perguntas, não muitas, mas as que importavam. Sobre o que se esperava de mim, sobre o que eu poderia ou não fazer. Sobre Pedro, que ia na fazenda nos fins de semana e nas férias. Sobre Pedro eu não precisei perguntar muito. Quando o nome dele aparecia na conversa, as coisas ficavam mais claras automaticamente, como quando você ajusta o foco de uma câmera e o que estava borrado de repente tem contorno. Quando Eduardo foi embora, levou a mochila vazia e deixou tudo o que tinha trazido. Fiquei parada na entrada do abrigo, olhando para a pilha de comida no chão, para o cobertor novo, para o kit de primeiros socorros. Olhei para o envelope com os 2 documentos que tinha recolocado dentro com cuidado. E então olhei para o abrigo, para a lona azul, para a madeira irregular, para o chão de terra, para as marcas de risco no batente da porta. 19 dias sem comer direito, mais os dias antes, mais os dias antes dos dias antes. Toda a minha vida naquele espaço pequeno e improvisado. Toda a minha sobrevivência. Havia uma voz dentro de mim, uma voz velha, cansada, que soava muito com a Alzira, mas também comigo mesma nas noites ruins, que disse, você vai estragar isso, você sempre estraga. Você é peso demais para qualquer lugar que tente te segurar. Eu ouvi essa voz. Respirei fundo e disse em voz alta, sozinha no meio do mato, para ninguém e para mim mesma ao mesmo tempo, não, uma palavra. Mas foi a palavra mais difícil que eu tinha dito em anos, porque não era negação de fato, era negação de crença, era dizer não para a história que eu tinha sobre mim mesma, a história que outros escreveram e eu aprendi a repetir tanto que passou a parecer minha. Eu não era peso, nunca fui.
Fui tratada como peso por pessoas que tinham medo do tamanho da minha dor e não sabiam o que fazer com ela. São coisas completamente diferentes. Naquela tarde, comecei a arrumar o que tinha, que era pouco. Era tão pouco que coube em menos de meia hora. A panela de alumínio, o caneco, o prego que eu usava para riscar os dias, o cobertor velho que agora seria trocado pelo novo. Algumas coisas que eu tinha encontrado no mato ao longo dos meses e guardado sem saber bem porquê. Uma pedra lisa e redonda que cabia perfeita na palma da mão. Um galho torto com formato de letra que me lembrava de algo que não sabia nomear. Não joguei fora. Levei tudo. Porque aprendi que a diferença entre sobrevivência e vida não está no que você joga fora. Está no que você decide que merece continuar. No próximo capítulo, a chegada, a casa. E o segredo que Eduardo ainda não contou, aquele que vai mudar não apenas o futuro de Maria, mas o entendimento que ela tem do próprio passado. Quero o capítulo 5 agora? Continue 0428. Capítulo 5. A casa que aprendeu meu nome. Eu nunca tinha entrado numa casa e sentido que ela estava me esperando. Não é o tipo de coisa que eu esperava sentir. Sou mulher prática. Fui formada pela necessidade, e necessidade não tem espaço para esse tipo de sensação. A sensação de que um lugar te reconhece, de que as paredes têm memória e que a memória delas tem alguma coisa a ver com você. Sempre achei que isso era coisa de livro. O tipo de imagem bonita que o escritor usa quando quer que o leitor sinta algo que a realidade raramente oferece. Mas quando Eduardo parou o carro na frente da casa e eu desci com minha sacola de lona nas mãos, tudo que eu tinha no mundo dentro de um saco que pesava menos do que deveria, e olhei para aquela construção simples de tijolo rebocado, com janelas de madeira pintadas de verde escuro e uma mangueira velha no canto do terreno, com raízes que levantavam as pedras do caminho, alguma coisa aconteceu dentro do meu peito que não soube nomear na hora. Só soube depois. Era reconhecimento. Não da casa, eu nunca tinha estado ali. Era reconhecimento de mim mesma dentro daquele espaço, como se alguma versão de mim que eu tinha esquecido que existia tivesse chegado antes e estivesse me esperando na varanda. É pequena, disse Eduardo, com um cuidado na voz que eu interpretei como desculpa antecipada, mas está em bom estado. Reformei há 2 anos. É grande, respondi. E era. Comparada com a lona azul e o chão de terra, qualquer coisa com parede de verdade e telhado fixo era imenso. Mas não era só isso. Era grande do jeito que os espaços ficam grandes quando você os enche de possibilidade. Quando você para na entrada e percebe que ali existe a chance de começar uma frase de um jeito diferente. Ele abriu a porta e me deixou entrar primeiro. Sala pequena com 2 móveis, um sofá de couro simples já gasto nas bordas e uma mesa baixa de madeira com marcas de copo. Cozinha separada por uma meia parede, com fogão de 4 bocas, geladeira branca que zumbia levemente e uma janela que dava para o quintal, onde havia um pé de limão e canteiros de terra seca que um dia já foram horta e podiam ser de novo. Um quarto. Uma cama de solteiro com colchão novo, eu percebi pelo plástico ainda dobrado embaixo da cama que ele não tinha tirado. Uma cômoda, um espelho pequeno na parede, banheiro com chuveiro e piso de azulejo branco. Eu parei no meio do quarto. Fiquei olhando para a cama. Quanto tempo fazia que eu não dormia numa cama de verdade, não no chão de terra, não com os joelhos dobrados, não com a consciência acordada monitorando cada som do mato? Uma cama com colchão e travesseiro e a possibilidade de esticar o corpo inteiro de uma ponta a outra sem chegar na parede? Não me lembrava. Maria. Virei. Eduardo estava parado na porta do quarto, com uma expressão que eu não conseguia ler completamente. Havia alguma coisa ali que ele estava segurando, alguma coisa que ele tinha trazido junto com a mochila na véspera e ainda não tinha entregue. Eu sabia, desde que ele tinha mencionado na carta, que havia algo mais. Se em algum momento quiser trabalho, há uma proposta anexa. Mas não era sobre trabalho que aquele olhar falava. Era outra coisa. Você me disse ontem que perdeu seu marido.
Começou devagar, com o cuidado de quem está desmontando algo que pode explodir se a mão tremer. E disse que teve que sair da casa depois, que tentou trabalho em 2 lugares. Sim, você não me contou tudo. Não era acusação, era observação. E era correta. Havia uma parte que eu tinha guardado, a parte mais pesada, a que eu carregava no lugar mais fundo. Fiquei parada. Tem uma coisa que preciso te mostrar, disse, e eu preciso que você me ouça até o fim antes de reagir. Pode ser? O coração fez aquele movimento, não acelerou, fez o oposto, ficou mais lento, mais pesado, como quando o corpo sabe antes da cabeça que algo importante está chegando e precisa de mais sangue para processar. Pode, disse. Ele tirou o celular do bolso, abriu algo, virou a tela na minha direção. Era uma fotografia, velha, digitalizada, com aquela qualidade levemente desfocada de foto física que foi escaneada. Mostrava um homem de meia idade na frente de uma construção que eu reconheci imediatamente. Não a construção em si, mas o tipo de construção. Era um cartório. Tinha a placa na parede, o símbolo, a fachada característica. O homem segurava um papel. Eu olhei para o homem, e o mundo ficou quieto de um jeito muito específico. Porque eu conhecia aquele rosto. Não de ver, de carregar, porque tem rostos que a gente não vê com os olhos, vê com o peito, e esse era um desses. Mais velho do que eu lembrava, com mais grisalho nas têmporas e mais peso nos ombros, mas inconfundivelmente, absolutamente, sem sombra de dúvida. Esse é meu pai, disse. E minha voz saiu de um lugar que eu não sabia que ainda existia. Eduardo não disse nada. Esperou. Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. Continuei, ouvindo minha própria voz de longe, como se outra pessoa estivesse falando e eu estava só transcrevendo. Pelo menos foi o que me disseram. Minha mãe disse que ele morreu. Mostrou certidão. Fizemos velório. Eu fui no enterro. Maria. A voz de Eduardo era baixa, cuidadosa. Essa foto foi tirada há 6 anos, num cartório aqui no estado. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de uma coisa que não tinha nome ainda. Uma coisa que estava tomando forma lentamente, como aquelas figuras que você vê nas nuvens. Primeiro não é nada. Depois, de repente, você vê e não consegue deixar de ver. Ele estava vivo, disse. Não como pergunta. Estava. Eduardo respirou fundo. Ele morreu de verdade há 2 anos. Eu sei disso porque ele era parceiro de negócios do meu pai. Trabalhavam juntos há décadas. Parou. Quando meu pai morreu e eu assumi a empresa, encontrei os registros, o nome dele, as transações, as cartas. E quando comecei a investigar, fui encontrando outras coisas. Que tipo de coisas? Ele abaixou o celular, me olhou. Seu pai deixou herança, Maria. Deixou propriedade. Deixou um documento num cartório especificando um nome como herdeira. Parou mais uma vez, como se estivesse escolhendo cada palavra com o cuidado de quem sabe que elas vão aterrissar em solo frágil. O nome era o seu. Eu sentei na cama. Não foi decisão. Foi o corpo tomando providências quando a cabeça não consegue mais sustentar o peso em pé. Sentei na beira do colchão novo com plástico ainda embaixo e coloquei as mãos no joelho e fiquei olhando para o chão de cerâmica bege, da mesma forma que olhava para o chão de terra do abrigo, de terra batida do barraco, de cimento da casa da Alzira. Sempre o chão, sempre esse recurso antigo de ancorar o olhar em alguma coisa que não se move enquanto tudo dentro balança. Meu pai estava vivo. Por quanto tempo? Quanto da minha vida ele estava vivo, enquanto eu acreditava que ele estava morto? Enquanto eu crescia sem pai, enquanto eu fazia contas de cabeça de quanto a comida custava para ajudar minha mãe, enquanto eu aprendia a engolir o choro cedo, porque não havia espaço para choro quando a vida já estava tão apertada, enquanto eu enterrava o Antônio, enquanto o Samuel ficava no hospital, ele estava vivo e deixou herança com meu nome, o que significava que ele sabia que eu existia. Que me procurou, ou pelo menos me lembrou, o suficiente para escrever meu nome num papel num cartório. Que havia uma decisão ali, consciente, de me incluir em algo. Por que não me encontrou?
Essa pergunta chegou depois das outras, mais devagar, mais pesada. E não havia resposta no quarto, não havia resposta no celular de Eduardo, não havia resposta na foto desfocada do homem de têmporas grisalhas na frente do cartório. Talvez nunca houvesse resposta completa. Algumas perguntas existem para ser carregadas, não respondidas. Como você encontrou isso tudo? Perguntei, sem levantar os olhos do chão. Eduardo se moveu. Veio até o quarto. Ficou parado na entrada, apoiado na moldura da porta com os braços cruzados, e aquela postura de alguém que está tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Quando assumi a empresa, encontrei os documentos do meu pai. Ele era organizado demais, guardava tudo, explicou. O nome do seu pai aparecia em vários registros de negócios. Achei estranho, porque nunca o conheci pessoalmente, só o nome. Quando ele morreu há 2 anos, o escritório de advocacia que cuidava dos assuntos dele me contactou porque meu pai era citado em alguns documentos como testemunha, e o documento com meu nome estava entre os papéis que o advogado encaminhou. Uma cópia. O original está no cartório. Fez uma pausa. Quando li seu nome, não liguei de imediato. É nome comum. Mas havia outros detalhes. A cidade onde você nasceu, o nome da sua mãe. Eu guardei porque pareceu importante sem saber por quê. Levantei os olhos finalmente. E Pedro? Não era pergunta, mas ele entendeu. Pedro não é coincidência, se é isso que está pensando. Disse, e havia algo no jeito que falou, que era simultaneamente afirmação e confissão. Quando você disse seu nome ontem à noite na mata, alguma coisa bateu. Não tinha certeza. Vim hoje para ter certeza. Eu o olhei por um momento longo. Você sabia quem eu era antes de me perguntar como eu tinha chegado até aqui? Suspeitava. Corrigiu. Há diferença. Ficamos em silêncio. Não era silêncio de tensão. Era silêncio de 2 pessoas que estão no mesmo lugar complicado e estão, cada uma do seu lado, tentando encontrar o chão. O que a herança significa na prática? Perguntei. Porque sou mulher prática. Porque quando o coração não sabe o que fazer, a cabeça vai para os fatos, e fatos têm bordas, têm peso, podem ser medidos. Eduardo se endireitou. Tem um terreno, não é grande, mas é real. Documentado, registrado, sem dívida. Fica a uns 20 quilômetros daqui. Parou. Tem também uma conta bancária com um valor que é suficiente para você recomeçar. Com calma, sem pressa. Eu fechei os olhos. Recomeçar. Que palavra estranha quando você passou tanto tempo só tentando não terminar. Por que você está me ajudando? Perguntei. Não com desconfiança, com honestidade. Porque precisava entender a geometria disso, a arquitetura do gesto, de onde ele vinha e para onde ia. Você não me deve nada. Eu fiz o que qualquer pessoa faria com Pedro. Não fez, disse com simplicidade. Eu te falei isso ontem e continuo acreditando. Fez uma pausa. Mas não é só isso, Maria. Esperou um momento antes de continuar, como se estivesse escolhendo se ia falar o que veio depois. Escolheu falar. Minha mulher, a mãe do Pedro, ela ficou doente logo depois que ele nasceu. Foram 2 anos de hospital, de tratamento, de esperança e de perda. E nesse tempo todo, eu aprendi que há pessoas que ficam e pessoas que vão embora, que a maioria vai embora. A voz ficou mais baixa, não de tristeza performática, mas do jeito que fica quando você chega perto de algo real. Você estava sozinha no meio do mato, sem nada, e ficou com meu filho a noite toda. Não foi embora, não é pouca coisa. Eu ouvi isso, deixei entrar, porque aprendi que há coisas que precisam ser ouvidas de verdade, não filtradas, não traduzidas, não reduzidas antes de chegar. Essa era uma delas. Tem mais uma coisa, disse ele. Olhei. O advogado do seu pai me disse que havia correspondência. Cartas que ele escreveu e nunca mandou. Engoliu em seco. Para você. Ele saiu e voltou com um envelope diferente do de ontem. Menor, mais velho. Papel amarelado nas bordas, amarrado com um barbante simples que já estava frouxo de tanto tempo. Não tinha meu nome escrito fora. Tinha só um símbolo.
Um risco em forma de estrela de 4 pontas que eu reconheci antes de entender por quê. Reconheci porque eu mesma desenhava assim quando criança. Meu pai me ensinou. A mão que segurava o envelope estava tremendo. Percebi que era minha mão. Percebi com aquele distanciamento estranho que às vezes acontece nos momentos grandes, quando você se vê de fora, quando a experiência é grande demais para caber dentro da perspectiva normal. Vou te deixar sozinha, disse Eduardo. Eu não disse nada. Ouvi os passos dele saindo do quarto. Ouvi a porta da frente abrir e fechar com suavidade, com o cuidado de quem não quer perturbar algo sagrado. Fiquei sozinha, com o envelope, com as cartas que meu pai escreveu e nunca mandou. Demorei um tempo antes de abrir. Não sei quanto. O sol que entrava pela janela do quarto mudou de ângulo, o que significa que foi pelo menos 1 hora, talvez mais. Fiquei sentada na cama com o envelope no colo, passando o polegar pelas bordas amareladas, sentindo a textura do papel velho. Pensando em quem eu teria sido se esse envelope tivesse chegado antes. Se a minha mãe não tivesse mentido, porque havia uma mentira aqui clara, inegável, uma mentira construída com certidão e velório e anos de silêncio, e eu ainda não sabia o tamanho dela, nem o motivo, e talvez nunca soubesse completamente. Se eu tivesse crescido sabendo que meu pai estava vivo e me lembrava, teria sido mais fácil ou apenas diferente? Teria desenvolvido essa casca que tenho, essa capacidade de engolir o choro e continuar andando, ou teria sido uma pessoa mais mole, mais aberta, mais fácil de machucar? Não tinha resposta. Só tinha o envelope. Abri. Eram 7 cartas, datas diferentes ao longo de 12 anos. A primeira quando eu tinha 16, a última quando eu tinha 28, 2 anos antes de conhecer o Antônio. A letra era pequena, inclinada para a direita, com algumas palavras emendadas e refeitas como de quem pensa enquanto escreve e às vezes muda de ideia no meio da frase. Não vou repetir tudo o que estava escrito. Há coisas que pertencem só a mim, mas vou dizer o que importa. Ele sabia onde eu estava. Tinha meu endereço. Cada endereço ao longo dos anos, o que significa que me procurou, que pagou alguém para me encontrar, que não estava indiferente. As cartas eram de um homem que havia feito uma escolha ruim muito cedo. Havia deixado a família por razões que eram e não eram justificativa ao mesmo tempo. E que tinha passado o resto da vida com o peso disso sem saber como voltar. Não porque não queria, porque tinha medo. Tenho medo que você me odeie, ele escreveu na 3ª carta. Tenho medo que sua mãe te contou uma versão que faz sentido, e que a minha versão chegue tarde demais para mudar alguma coisa. Tenho medo de aparecer e estragar o que você construiu sem mim. Então fico aqui, escrevendo cartas que não mando. Que tipo de covarde faz isso? O tipo que te ama e não sabe como provar. Li essa parte 3 vezes. E então aconteceu uma coisa que eu não esperava. Não chorei. Senti. Senti muito, senti aquele peso específico de amor e raiva e perda misturados que não têm nome, porque deveriam ser coisas separadas e não são. Mas não chorei. Fiquei parada com a carta no colo, sentindo tudo isso passar por mim, como vento passa por árvore. A árvore dobra, as folhas batem, os galhos se movem, mas a raiz segura. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti minha raiz. Estava lá. Tinha estado lá o tempo todo, embaixo de tudo, embaixo da lona azul e do chão de terra e dos 19 dias riscados no batente e dos empregos que não deram certo, e do velório sem ninguém. A raiz estava lá. Eu tinha sobrevivido não apesar de quem eu era, mas por causa de quem eu era. Dobrei as cartas com cuidado, coloquei de volta no envelope, amarrei o barbante, e então fiz uma coisa que não fazia desde que o Antônio morreu. Deitei na cama de verdade, estirei o corpo inteiro, deixei os pés chegarem na ponta, deixei os braços ficarem largos dos 2 lados, deixei a espinha encontrar o colchão em cada vértebra, uma por uma, como uma conversa longa que a gente foi adiando. Olhei para o teto branco e sorri.
Não foi sorriso de felicidade. Não ainda. Não daquele jeito simples que a felicidade às vezes tem. Foi sorriso de algo mais antigo, mais complicado. De mulher que entendeu, deitada num quarto com janela de madeira verde e pé de limão no quintal, que a vida não foi injusta com ela por engano. A vida foi exatamente do tamanho que precisava ser para me trazer até aqui. Até este teto. Até este envelope. Até Pedro, até mim mesma. No último capítulo, Maria começa de novo e descobre que recomeçar não é apagar o que foi, é entender que tudo que foi te trouxe até onde você precisava chegar. Quer o capítulo 6, o capítulo final, agora? Continue 04:31. Capítulo 6. O dia em que eu aprendi meu próprio nome. A mangueira no canto do terreno dava fruta em novembro. Eu não sabia disso quando cheguei. Aprendi porque fiquei. Porque havia uma diferença fundamental entre sobreviver num lugar e habitar um lugar. E essa diferença se mede em meses, em estações, no conhecimento lento e acumulado de como a luz entra pela janela da cozinha de manhã, de qual tábua do assoalho range quando você pisa no lado esquerdo, de que o pé de limão produz mais quando você rega de tarde e não de manhã. Aprendi essas coisas porque pela primeira vez em anos eu fiquei. Não porque não tinha para onde ir. Dessa vez tinha. Tinha o terreno que era meu por herança. Tinha a proposta de Eduardo. Tinha opções que nunca tinha tido antes. Fiquei porque escolhi ficar. Porque escolher é diferente de não ter saída, e eu precisava aprender a diferença na prática, no corpo, no jeito que o pé pousa no chão de manhã, quando você sabe que está onde está por decisão própria. Os primeiros dias foram estranhos. Não do jeito ruim, do jeito que toda coisa nova é estranha quando você estava acostumado com o velho. O chuveiro quente me fez chorar na primeira vez. E fiquei envergonhada do choro até perceber que não havia ninguém para se envergonhar. A geladeira cheia me dava uma ansiedade que demorei para entender. Era o reflexo antigo de quem aprendeu que a abundância é temporária, que o que está cheio vai esvaziar, que você come depressa porque pode acabar. Tive que me ensinar conscientemente a pegar uma coisa de cada vez, a acreditar que no dia seguinte ainda haveria mais. Acreditar em amanhã é a coisa mais difícil que existe quando você passou tempo demais sobrevivendo só o hoje. Eduardo voltou na semana seguinte com Pedro. Eu estava no quintal quando eles chegaram, tentando reanimar os canteiros de terra seca com uma enxada velha que tinha encontrado no armário da área de serviço. O Pedro desceu do carro antes de parar completamente. Eduardo nem tinha desligado o motor e veio correndo na minha direção com aquela velocidade específica de criança que não considera obstáculos. Me acertou na cintura com os dois braços abertos. Fiquei parada 1 segundo com a enxada na mão e os braços abertos sem saber o que fazer com eles, porque meu corpo ainda estava aprendendo a receber abraço sem calcular o custo. Então a enxada foi para o chão e os braços foram para o menino e eu me abaixei e o segurei. E ele cheirava a shampoo infantil e protetor solar e a essa coisa indefinível que é cheiro de criança saudável e cuidada. Você tem um quintal, disse ele, com o entusiasmo de quem descobriu algo extraordinário. Tem terra e tudo. Tem, concordei. A gente pode plantar? Já estou plantando. Ele me olhou com os olhos arregalados. Posso ajudar? E então aconteceu algo que eu não esperava. Eu ri. Não o quase sorriso de antes, não aquela contração breve e contida. Ri de verdade, do começo ao fim, com som e tudo, o tipo de riso que vem do mesmo lugar fundo, de onde vem o choro de verdade. Pode ajudar. Eduardo ficou parado na beira do quintal, nos observando. Quando me levantei e o olhei, havia no rosto dele uma expressão que eu não tinha visto antes. Ou talvez tinha, mas não sabia nomear. Era a expressão de alguém que está vendo algo que precisava ver, que confirma alguma coisa que ele tinha apostado silenciosamente e não sabia se ia acertar. Café? Ofereci. Café. Aceitou. Começamos a trabalhar juntos 3 semanas depois. Não a casa da fazenda, não ainda,
Decidimos que eu precisava de tempo e Eduardo foi o primeiro a dizer isso. O que me surpreendeu porque homem com empresa não costuma ter paciência para tempo. Mas ele tinha aprendido, disse, que pressa é o jeito mais eficiente de estragar coisa boa. Comecei pequeno. Havia uma parte da propriedade principal, não a fazenda em si, mas o escritório administrativo na cidade, que precisava de organização. Arquivos, documentos, correspondências acumuladas, trabalho manual, metódico, que exigia atenção e memória, e o tipo de ordem silenciosa que eu sempre tive, mas nunca tive onde aplicar. Descobri que era boa nisso. Não de forma modesta, não de forma que precisasse de validação externa para existir. Era boa nisso, da forma objetiva, fazia rápido, fazia certo, encontrava padrão onde outros viam caos. A secretária que tinha tentado organizar aqueles arquivos antes de mim tinha desistido em 3 dias. Eu terminei em 2. Eduardo olhou para o arquivo organizado, olhou para mim e disse: "Onde você estava?" Eu poderia ter dito: "No mato." Poderia ter dito sobrevivendo. Poderia ter dito perdida. Disse: "Chegando até aqui. O terreno que meu pai deixou, eu fui ver num sábado de manhã cedo. Fui sozinha. Era importante ir sozinha. Havia coisas que precisam ser feitas sem testemunha. Não por segredo, mas porque a presença de outra pessoa muda a experiência, adiciona uma camada de performance que às vezes impede que você sinta o que precisa sentir." Era um pedaço de terra retangular, não muito grande, com uma cerca de arame nas bordas e um portão de madeira que rangia quando você abria. Tinha capim alto, árvores dispersas, um córrego pequeno passando pelo canto que fazia um barulho manso e constante que lembrava respiração. Entrei. Andei pelo terreno devagar, passando as mãos nas folhas altas, ouvindo o córrego, sentindo a terra sob os pés. Terra de verdade. Minha terra, terra com meu nome em cartório. Terra que um homem que teve medo de me procurar deixou como a única forma que encontrou de me dizer que existia. Parei no meio do terreno. Olhei para o céu. Estava limpo. Daquele azul de interior que a cidade dilui com poluição e prédio. Azul sem diluição. Azul que faz os olhos doerem levemente quando você olha direto. Pensei no meu pai. Não com raiva. A raiva tinha vindo e passado nas semanas anteriores. Nas noites em que eu ficava acordada, relendo as cartas e alternando entre entendimento e indignação, entre a vontade de perdoar e a vontade de não perdoar, entre a compreensão de que ele era humano e o direito legítimo de querer que ele tivesse sido mais do que humano. Permiti os 2 sentimentos. Aprendi que perdão não é apagar. Não é dizer que estava tudo bem quando não estava. Não é reescrever a história com final diferente. Perdão é um jeito de pegar o peso e redistribuir. Não jogar fora porque não se joga, mas reorganizar de forma que a coluna aguente melhor. Eu perdoei meu pai, não pela memória dele, pela minha coluna. E então eu fiz uma coisa que não planejei. Sentei na terra, a minha terra, e falei em voz alta. Não para ele exatamente, não como oração, mas como afirmação feita para o ar, para o córrego, para o azul sem diluição. "Meu nome é Maria", disse. "Sou filha de um homem que teve medo e de uma mulher que mentiu e de um marido que fritava ovo com linguiça e de um filho que ficou no hospital e de um mato que me guardou quando ninguém mais quis. Sou feita de tudo isso." Parei, respirei e não sou o peso de ninguém. O córrego continuou fazendo seu barulho de respiração. O capim balançou no vento. E alguma coisa que estava apertada dentro de mim, há mais tempo do que eu conseguia lembrar, desde o velório, desde o portão, desde Alzira falando aquela palavra, soltou. Não de uma vez, não com estrondo. Foi como quando você afrouxa um nó que estava muito apertado, lento, resistindo um pouco e então de repente cedendo. E o alívio que vem não é explosivo, é fundo, é o tipo de alívio que você sente nas costas. 3 meses depois, comecei a plantar no quintal de verdade. Pedro me ajudava nos fins de semana.
Tinha uma seriedade cômica quando se tratava do jardim. Escolhia as sementes com a concentração de quem toma decisão importante. Cavava os buracos com mais entusiasmo do que precisava e sempre exagerava na profundidade. Regava com uma dedicação que às vezes afogava mais do que alimentava. Eu deixava, porque há um tipo de aprendizado que só acontece quando você erra com liberdade, quando ninguém toma a ferramenta da sua mão antes de você descobrir sozinho o que não funciona. E porque havia algo de sagrado naquelas manhãs de sábado, com a terra nas mãos e um menino do meu lado fazendo perguntas que não tinham resposta simples. Maria, por que a semente não nasce logo? Porque precisa de tempo embaixo antes de poder crescer. Mas fica no escuro lá embaixo. Fica. Não tem medo? Olhei para ele. 6 anos e meio, com barro até o cotovelo e uma expressão de filósofo no rosto redondo. Acho que a semente não pensa em medo, disse. Ela só sabe que tem que crescer. Então cresce. Ele considerou isso por um momento com toda a seriedade que o assunto merecia. Igual você? Perguntou. Fiquei parada. Como assim? Papai disse que você ficou muito tempo no escuro. Disse, com aquela honestidade de criança que não sabe que está dizendo algo grande. Mas que agora você está crescendo. Eu olhei para o menino. Olhei para o buraco que ele tinha cavado fundo demais para uma semente que precisava de pouca profundidade. E pensei que Eduardo Cavalcante, homem de empresa e de fazenda e de dinheiro e de perda, tinha dito exatamente a coisa certa para exatamente a pessoa certa no momento exatamente certo. Igual eu, concordei. A noite em que Pedro me chamou de mãe foi numa sexta-feira de inverno. Eu estava na cozinha fazendo sopa. Aprendera que sopa é a linguagem universal do cuidado, que não tem pessoa no mundo que uma tigela quente não ajude pelo menos um pouco, quando ouvi os passos dele no corredor. Ele ficava na minha casa, nas sextas à noite, quando Eduardo tinha reuniões que atrasavam, o que virou hábito tão natural que eu já deixava o quarto arrumado antes do jantar. Ele entrou na cozinha e ficou parado na entrada. Eu virei. Havia alguma coisa no rosto dele. Não tristeza, não exatamente. Aquele tipo de vulnerabilidade específica de quando uma criança está prestes a pedir algo que não sabe se pode pedir. O que foi, Pedro? Ele olhou para o chão. Olhou para mim. Olhou para o chão de novo. Na escola hoje, começou devagar. A professora pediu para a gente fazer um desenho da família. Esperei. Eu desenhei meu pai. Pausa. E você? O ar na cozinha ficou diferente. Não pesado. Diferente. Mais denso de alguma forma, mais carregado de significado. Como quando você está do lado de fora antes de uma chuva e consegue cheirar a água antes de ela cair. Ficou bonito? Perguntei, com a voz mais calma que consegui. Ficou. Ele continuou olhando para o chão. Mas aí a Letícia perguntou quem era a moça do desenho. Pausa longa. E eu não sabia o que falar. Fiquei parada com a colher na mão. O que você falou? Ele levantou os olhos. Eu queria falar que era minha mãe, disse. Mas aí eu fiquei com medo de você não querer. O tempo fez aquela coisa que o tempo faz, raramente, só nos momentos que merecem. Parou. Não de verdade, não fisicamente, mas parou da forma que importa, que é a forma interna. Aquela sensação de que o mundo deu uma pausa para você processar algo que é grande demais para processar, na velocidade normal. Eu abaixei a colher, me ajoelhei na frente dele. Ficamos no mesmo nível, meus olhos e os olhos dele, castanho e castanho, cheios de coisas diferentes, mas igualmente cheios. Pedro, disse, e minha voz estava inteira, sem tremor, não porque eu não estava sentindo, mas porque às vezes você sente tanto que passa do tremor e chega num lugar mais fundo, mais quieto, mais firme. Você pode me chamar de mãe. Ele ficou parado. Pode mesmo? Pode mesmo. Ele jogou os braços no meu pescoço antes que eu terminasse a segunda palavra. E dessa vez eu não fiquei sem saber o que fazer com os braços. Os braços foram para ele, com força, com os dois. Com tudo que eu tinha, que tinha ficado sem destino por tempo demais.
o cuidado guardado, o amor que não tinha para onde ir, a ternura que aprendi a esconder porque exposta demais dói e eu já doía suficiente. Fui para ele com tudo isso, e ele foi para mim com tudo que era. Um menino que tinha perdido a mãe, uma mulher que tinha perdido tudo. Dois cacos que juntos faziam alguma coisa que não era perfeita, mas era inteira, da forma que importa, da forma que sustenta, que aquece, que faz a diferença entre uma casa e um lar. Eduardo ficou sabendo naquela noite mesmo. Pedro contou no jantar, com a casualidade de quem está anunciando algo que para ele já era fato estabelecido e estava apenas atualizando o registro. Eu chamei a Maria de mãe. Eduardo parou com o garfo no meio do caminho. Me olhou. Havia no rosto dele uma pergunta que não era sobre o Pedro. Era sobre mim, sobre nós, sobre o que estava sendo construído naquela casa com quintal e mangueira e canteiros de terra e sopa de sexta à noite. Uma pergunta sobre o futuro, sobre possibilidade, sobre se eu também estava vendo o que ele estava vendo. Eu sustentei o olhar. E de forma muito discreta, de um jeito que Pedro não viu, mas Eduardo viu completamente, eu assenti. Não era promessa, não era declaração, era reconhecimento. O mesmo reconhecimento que ele tinha me dado naquela primeira noite na mata, quando me olhou e viu não o que eu era, mas quem eu era. Eu estava devolvendo. Faz 1 ano que saí do mato. Isso não é metáfora. Saí literalmente de uma mata, com uma sacola de lona e menos do que nada, e cheguei até aqui. Mas também é metáfora, porque há um mato que a gente carrega por dentro, feito de medo e de vergonha, e de todas as vozes que foram dizendo ao longo dos anos que você é peso, que você não serve, que você devia ocupar menos espaço e fazer menos barulho e precisar de menos coisa. Esse mato demora mais para limpar. Ainda estou limpando. Ainda tem dias em que acordo com aquela sensação de oco no peito, aquele vazio de quem passou tempo demais com fome de tudo, de comida, de toque, de pertencimento, de ser chamada pelo nome com carinho. Ainda tem dias em que olho para o espelho da cômoda e demoro 1 segundo para reconhecer quem está do outro lado. Mas reconheço, isso é novo, isso é diferente. O quintal produziu tomate em abril. Tomate pequeno, imperfeito, com aquela irregularidade de coisa que cresceu sem controle rígido, mas vermelho de verdade, e com aquele cheiro que tomate de supermercado perdeu e não recupera. Pedro comeu 3 direto do pé, um atrás do outro, sem lavar, sem pedir licença, com o suco escorrendo pelo queixo e uma expressão de satisfação absoluta. Eu fiquei parada na beira do canteiro olhando e pensei, foi isso, foi exatamente isso. Plantar alguma coisa que vai crescer sem você estar olhando o tempo todo, que vai crescer porque a terra é boa e a semente é forte e você teve paciência de esperar. E então, um dia você olha e está lá, imperfeito, irregular, menor do que o do mercado, mas cheirando a coisa real. Cheirando a vida feita com as próprias mãos. Certa manhã, era terça-feira, eu ainda sei quando é terça. Sentei na varanda com o café e olhei para o terreno que foi do meu pai, e agora é meu. Estava planejando, não sobrevivendo, não resistindo, não calculando como durar mais um dia, planejando, com aquela qualidade específica do pensamento que só aparece quando você acredita que vai estar aqui amanhã para ver o resultado. Queria plantar mais, queria cercar o córrego, queria construir algo pequeno no terreno, não imediatamente, mas um dia, com calma, com o dinheiro que estava guardando aos poucos, da forma honesta e trabalhada, que é a única forma que eu conheço. Queria que Pedro aprendesse a pescar no córrego. Queria ver a mangueira do quintal dar fruta de novo. Queria, talvez, ainda com cuidado, ainda com o passo lento de quem aprendeu que rápido demais tropeça, deixar Eduardo Cavalcante mais perto do que já estava. Queria muita coisa. Isso era novo também. Querer era novo. Não o querer de sobrevivência. Aquele eu tinha, aquele é instinto, é biologia, é o corpo recusando desistir, mesmo quando a cabeça considera. Mas o querer de futuro,
o querer de construção, o querer de alguém que acredita que merece as coisas que quer. Esse eu estava aprendendo. Tem um momento específico em que a fome para de doer. Eu disse isso no começo da minha história, quando a fome era de comida, de arroz, de goiaba verde, de qualquer coisa que preenchesse o vazio que o estômago fazia. Mas há outra fome. A fome de pertencer, de ser vista, de ter um nome que alguém pronuncie com carinho, um lugar que te reconheça quando você entra, uma razão para levantar que não seja apenas a teimosa recusa de ficar deitada. Essa fome também para de doer, não quando você a ignora. Ignorar não resolve fome nenhuma. Para de doer quando você a alimenta, quando você aceita com as duas mãos e sem se desculpar o que a vida estende para você. Quando você para de achar que não merece e começa a entender que merecer não é prêmio por sofrimento, não é porque você sofreu demais que você merece coisas boas. É porque você existe, porque você está aqui, porque sua presença no mundo tem valor que não precisa ser justificado, calculado, provado. Você vale porque é. Simples assim, difícil assim. Alzira me ligou em agosto. Não sei como conseguiu o número. Não perguntei. Ficou um tempo sem dizer nada do outro lado, e eu fiquei esperando, porque aprendi que silêncio de quem ligou é diferente de silêncio de quem atendeu, e aquele silêncio era dela para resolver. Eu soube que você tá bem, disse por fim. Estou. Eu... Parou. Recomeçou. Eu não devia ter falado aquilo. Não disse que estava tudo bem. Não era tudo bem. Aquela palavra tinha custado caro, tinha afundado fundo, tinha ficado ecoando dentro de mim por tempo demais. Não era coisa de dizer tudo bem, mas era coisa de deixar ir. Eu sei que não devia, disse, e eu já segui em frente. Outro silêncio. Me alegro. A voz dela tinha uma textura diferente, mais áspera, de quem está engolindo alguma coisa enquanto fala. Me alegro de verdade, Maria. Encerramos a ligação sem mais do que isso. Não era recomeço de relação, não era reconciliação de filme. Era só o mundo sendo o mundo. Complicado, imperfeito, feito de pessoas que erram e às vezes ligam anos depois com a voz áspera de quem engole enquanto fala. Era suficiente. Hoje é terça. Não risquei o batente da porta. Não há prego enferrujado. Não há contagem de dias. Hoje é terça, porque o calendário diz, e porque Pedro tem aula, e Eduardo tem reunião, e eu tenho o canteiro para regar, e o arquivo do escritório para terminar, e a sopa do almoço para começar. Tenho o dia. Meu dia com peso e textura e cheiro, café pela manhã, terra nas mãos, limão do pé no quintal que uso tanto que a árvore mal consegue repor. Tenho Pedro chamando meu nome de dentro de casa. Mãe, cadê meu tênis? Com aquela urgência de criança que perdeu coisa que estava na frente o tempo todo. Tenho o sol entrando pela janela da cozinha naquele ângulo específico de terça cedo que aprendi a reconhecer, que pinta um retângulo dourado no chão de cerâmica que muda de lugar conforme a manhã avança. Tenho tudo isso, que não é tudo que já perdi. O Antônio não volta. O Samuel fica no lugar que fica. Meu pai não desfaz os anos de silêncio. Algumas perdas são permanentes e precisam ser carregadas, não resolvidas. Mas tenho tudo isso, e tudo isso é real. É meu. É suficiente para me fazer levantar toda manhã com os pés no chão firme, sem calcular quanto dói continuar, sem pesar o custo de resistir. Continuar agora não custa. Continuar agora é o que eu quero. Se você chegou até aqui, se você leu cada palavra desta história, eu preciso te dizer uma coisa. Não como Maria, a personagem, como a história em si, como o que ela representa, como o que ela foi construída para dizer. Você já foi chamado de peso? Já sentiu que ocupava espaço demais, que precisava de coisas demais, que sua dor era grande demais para caber na paciência de quem estava ao redor? Já aprendeu a engolir o choro para não incomodar, a sorrir quando não devia, a dizer "estou bem" antes que perguntassem para ninguém ter que lidar com a resposta verdadeira? Então você conhece a Maria. Não a Maria da história,
A Maria que existe dentro de qualquer pessoa que passou por mais do que devia e ainda assim acordou na manhã seguinte e colocou os pés no chão. Essa Maria é resistência. Não a resistência de pedra, que não dobra e um dia quebra. A resistência de raiz, que dobra, que vai fundo no escuro, que fica lá embaixo onde ninguém vê, silenciosa, sustentando. Você não chegou até aqui por acidente. Chegou porque tem raiz. E raiz, mesmo no escuro, mesmo sem água, mesmo num chão que parece não ter nada, raiz sabe crescer. Igual semente, igual você. Fim.